Porque todo mundo é obcecado por essa estrutura narrativa. O vídeo de hoje é o primeiro episódio de uma série especial sobre estruturas narrativas e vamos começar logo com o Story Circle. Se você chegou agora, eu sou o Léo Pessoa e esse é o Babylon. O ciclo da história, ou Story Circle, é uma estrutura criada por esse cara aí chamado Dan Harmon, que é o autor de Community e de Rick and Morty. E se você estiver curioso para ler os textos originais dele, eu vou deixar o link na descrição, vale muito a pena conferir. Diferentemente de outras estruturas narrativas que costumam nascer do campo da pesquisa e da literatura acadêmica, o Story Circle é diferente. Ele nasceu em uma sala de roteiro e ela foi feita por um roteirista em atividade. A ideia é ser prática, pragmática e universal. O Dan Harmon conta que criou esse método justamente com a intenção de facilitar o trabalho dele e o principal, manter o foco na essência e no coração da história que ele está contando em cada episódio das séries que ele produz. My attempt to remove all of the hard and repeated work from the task of breaking a story. E aí, se você assistir Community ou Rick and Morty, vai perceber que essas duas séries são uma maluquice e completamente diferente de qualquer outra série do mesmo gênero. Só que, ainda assim, elas são histórias muito focadas e muito bem estruturadas. Isso porque o Story Circle tá aí para chegar na essência de uma história. Nada mais é do que um personagem com um objetivo que precisa lidar com os obstáculos que estão impedindo ele. Ponto. Isso é a essência de Rick and Morty, de Community, mas também vale para Succession, Avatar, Pânico, Bacurau, Barbie, Oppenheimer. Beleza, mas por que é um ciclo e por que isso é importante? O Dan Harmon optou por essa estrutura circular por uma razão simples. O protagonista termina a história no mesmo lugar que ele começou. Só que ele já não é mais o mesmo. O ciclo também representa um fluxo natural na história. Cada etapa, ela se conecta com a próxima e reflete essa sensação de continuidade, o que valoriza o impacto de cada escolha e cada mudança que o personagem vive durante a história. E se você parar para pensar, essa estrutura de ciclo, ela se conecta naturalmente à nossa experiência humana, já que as mudanças e transformações, elas acontecem em ciclos. Parece complexo, mas na prática é realmente super simples, porque no fim das contas, a gente está falando de uma estrutura de apenas 8 passos. Primeiro, você. O protagonista começa a história na sua zona de conforto. Segundo, precisa. Aí surge um desejo ou uma necessidade que tira ele dessa zona de conforto. Terceiro, vai. Então, ele entra em um novo território ou uma nova situação. Quarto, procura. Ele tenta resolver o problema ou buscar o que ele deseja. Quinto, encontra. O personagem consegue o que queria, só que isso traz consequências. Sexto, paga o preço. E aí que ele sofre perdas ou enfrenta desafios ainda maiores devido a essa conquista. Sétimo, volta. Aqui ele retorna ao ponto de origem, mas, oitavo, mudado, ele está totalmente diferente por conta do que ele aprendeu ou do que ele perdeu. Ou seja, tudo acontece porque o seu personagem tem um desejo. Porque ele tem um desejo, ele sai da zona de conforto. E porque ele saiu da zona de conforto, ele enfrenta desafios. Por enfrentar desafios, ele se adapta e aprende, e por aí vai. Percebe? Não se trata de seguir um manual, mas de entender que cada ação desencadeia a outra. Isso de uma forma orgânica e sempre conectada. O personagem, ele não está apenas completando etapas, ele está reagindo à própria vontade, ao próprio desejo que o move. Isso cria um círculo que não é uma série de passos, mas uma evolução, um círculo que vira uma espiral. E o legal do Story Circle é que, por ser bem intuitivo e direto ao ponto, você pode usá-lo não só para estruturar a sua história do começo ao fim, mas também um ato do filme, uma sequência, ou até mesmo uma cena. Bunch of jackasses standing in a circle. E para te ajudar a entender melhor como é que funciona tudo isso na prática, vamos fazer um exercício aqui. Como muita gente acha que o Story Circle é a melhor estrutura de todos os tempos, vamos ver como é que ela se aplicaria ao Poderoso Chefão, que muita gente considera o melhor filme de todos os tempos. Se você não assistiu esse filme ainda, cancela todos os compromissos agora e vai assistir, e aí volta daqui a 2 horas e 55 minutos. Então vamos lá entender como o Story Circle funciona com a jornada do protagonista Michael Corleone. Primeiro passo. Você, zona de conforto. O Poderoso Chefão começa em um casamento. Lá conhecemos o protagonista, o Michael, que é o personagem do Al Pacino. Ele começa a história como um civil, vestindo uma farda, afastado do mundo da máfia e afirmando para sua namorada que tem planos de seguir uma vida legítima, distante dos negócios da família Corleone. That's my family, Kay. It's not me. Segundo passo.
Precisa, desejo ou necessidade. Tudo muda quando seu pai, o Dom Vito, sofre um atentado e que quase custa a sua vida. Com o pai no hospital, Michael sente a necessidade e a responsabilidade de proteger a sua família e de obter vingança contra os responsáveis. I'm coming here to kill him. You understand? Now help me, please. Terceiro passo, vai, entra no desconhecido. E é aí que o Michael começa a se envolver diretamente no plano de justiça da máfia, quebrando a sua promessa de não participar desses atos ditos imorais. What are you gonna do? Nice college boy, huh? Didn't want to get mixed up in the family business? Huh? Now you want to gun down a police captain, why? Because he slapped you in the face a little bit? Huh? Quarto passo, procura, busca ou adaptação. Michael se adapta à situação e aos poucos esse homem de farda começa a aparecer cada vez mais com os soldados da máfia da família Corleone. Ele não só prepara o plano, como ele se oferece para ser aquele que vai puxar o gatilho. All right, you shot them both. Now what do you do? Quinto passo, encontra. Consegue o que quer. Em uma cena super clássica, Michael vai sozinho sentar à mesa com as duas pessoas que ele sabe que vai eliminar sangue frio. Ele é bem sucedido, obtém a sua vingança, mas essa conquista faz com que ele precise deixar os Estados Unidos e buscar refúgio no berço da família Corleone na Itália, abandonando inclusive a namorada. Lembra dela que ele prometeu que nunca ia fazer parte da máfia? Pois é. It was Michael who killed Sollozzo. But he's safe. You're starting to work to bring him back now. Repara outra vantagem da estrutura circular. Nesse ponto, estamos no exato oposto de quando começamos o filme. O Michael, ele tá literalmente em outro continente, vivendo uma nova vida, até mesmo casado com outra mulher. Por um momento, parece que tá tudo bem, que esse novo Michael deixou tudo pra trás. Só que como você viu aqui no Story Circle, agora é a hora de pagar o preço. Sexto passo, paga o preço, sacrifício. Aquela vingança dele tem consequências na forma de um atentado, que era destinado a ele, mas que acaba explodindo a nova esposa diante dos seus próprios olhos. Sétimo passo, volta, retorno ao familiar. Fica claro para o Michael que a escolha que ele fez o colocou em um caminho sem volta. Por isso chegamos na etapa do retorno, que nesse filme significa literalmente retornar aos Estados Unidos. E mais, ele precisa terminar o que começou. Se o dilema para sair do mundo comum era cruzar essa linha moral que a vida da máfia exigia, esse Michael de agora, ele vai cruzar uma nova linha. A linha do retorno, em uma das cenas mais famosas do cinema em que a gente acompanha a execução simultânea de seus rivais, todas ordenadas pelo Michael Corleone. Michael Francis Rizzi, do you renounce Satan? Oitavo e último passo, mudado, transformação. Ao fim do filme, Michael se transforma por completo. Ele se torna o novo Don Corleone. Percebe o círculo se fechando? O Michael começa o filme em casa, querendo distância dos negócios da família, buscando uma vida legítima, ostentando uma farda, que é um símbolo da lei e da ordem, e termina o filme no mesmo lugar, mas agora ele é o Dom, o padrinho. Ele é a incorporação e ele é a cara dos negócios da família Corleone. Agora, é claro que o Poderoso Chefão não foi escrito usando Story Circle como manual de roteiro. Esse exercício foi para entendermos o valor dessa estrutura e como você pode usá-la nas suas histórias. O mais importante do Story Circle é ter o foco na jornada do seu protagonista e na sua transformação. Tudo é baseado em uma relação de causa e consequência, em que cada evento é uma resposta orgânica a uma decisão que veio antes. E que tudo começa com o desejo ou com a necessidade do seu personagem. Esse foi o nosso primeiro vídeo da série de estruturas narrativas. Se você curtiu, se inscreve no canal, a gente ainda tem muitas outras para apresentar. Certeza que uma delas vai ser exatamente o que o seu roteiro está precisando.